Olá, muito boa noite a todos. Nós estamos iniciando o nosso Orando na Janela, nosso terceiro Orando na Janela, e convide pessoas para que elas se unam a nós nesse propósito tão nobre que é o propósito da oração, nesse tempo desafiador que vivemos. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos estar juntos. Embora nós não possamos nos reunir de modo físico, as exigências são que nós estejamos fisicamente em boa distância, mas espiritualmente. E aqui, por meio dessa live, em oração, nós podemos sim e devemos nos unir com a graça do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos alegres por esta oportunidade, porque você está conosco. E a gente tem ouvido alguns testemunhos muito lindos. Nós temos visto também, nós temos visto algumas fotografias de famílias orando na janela, de crianças orando na janela. E eu confesso que eu tenho me emocionado diante do que eu tenho visto, do que eu tenho ouvido. Isso tudo é fruto da graça divina nas nossas vidas. Orando na janela nasce a partir da observação do exemplo do profeta Daniel. Daniel, capítulo 6, versículo 10, a palavra de Deus nos diz que Daniel, ele subia a janela do seu quarto e ele orava em direção a Jerusalém. E conectado a esse versículo, nós lembramos do que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Ele falou que ele queria que homens em todos os lugares levantassem mãos santas, orassem em todo lugar, orando e levantando mãos santas. E é isso que a gente faz com Orando na Janela. Assim como Daniel fez, orava na janela, nós vamos fazer isso. E a gente tem refletido alguma coisa sobre a vida desse homem que orava na janela. A vida do Daniel, esse que nos inspira a esse modo de oração. Eu quero ler, antes de começarmos a orar, alguns versículos do livro de Daniel e então colocar uma rápida reflexão, depois orar em seu favor e depois juntos irmos para as nossas janelas para esse tempo de oração. Livro de Daniel, capítulo 2, versículo 14, a escritura diz assim: Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus do céu que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e os seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, e a sabedoria e o poder a ele pertencem. Essa passagem aconteceu quando o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E ele queria a interpretação desse sonho. Ele chamou os sábios da Babilônia e disse a eles: eu quero que vocês interpretem o meu sonho. E daí eles perguntaram: qual foi o sonho que o rei teve? O rei disse: vocês também precisam me dizer qual foi o sonho que eu tive e dar a interpretação dele. Os sábios da Babilônia disseram: rei, isso é impossível, ninguém no mundo pode fazer isso. O rei disse: se vocês não o fizerem, eu vou mandar matar todos vocês.
Entre os considerados sábios da Babilônia estava Daniel e também os seus amigos, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abdenego, que os seus nomes, na verdade, eram Ananias, Misael e Azarias. E ele então reuniu os amigos, ele foi à autoridade, e a Bíblia diz que o Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e bom senso. E sabedoria e bom senso são coisas muito importantes, são coisas que muitas vezes nos faltam. E Daniel disse a ele, olha, diga lá ao rei, diga ao rei, que ele me dê um tempo, eu vou buscar o meu Deus. O Daniel se uniu aos seus amigos que criam Deus e orou, buscando misericórdia de Deus. O pior dos cenários estava logo ali à frente deles. O que Daniel fez diante de um cenário terrível de morte? Ele foi buscar a Deus, mas sabe, ele não foi orar sozinho. Ele chamou os seus amigos. Nós estamos hoje diante de um cenário difícil. Em nossa cidade, nação, mundo, estado. Sabe o que a gente precisa fazer? Fazer o que Daniel fez com os amigos. Eles se uniram e oraram. Daniel não pegou isso sozinho. Essa causa, ela não é de um homem só, de uma pessoa só. É de todos os cristãos. Porque o cenário não é bonito, o cenário é terrível. Isso em termos nacionais, de nação e de mundo. Mas eu sei que tem muita gente com a sua vida pessoal, diante dessa crise, com um cenário muito escuro. Ou diante de outras situações, um cenário muito difícil. Sabe o que a gente precisa fazer? Se unir e clamar ao Deus do céu. Ele é aquele que tem o poder para revelar mistérios e mudar as circunstâncias. E o que ocorreu? Deus respondeu à oração de Daniel e os seus amigos. Deus veio com a solução. Eles não foram mortos. Eles foram livres. Eu e você, como povo de Deus, se nós nos unirmos, sabe, Deus há de nos dar um livramento. Com a revelação recebida por Daniel, não apenas ele e os amigos dele foram livres da morte, mas também todos os outros sábios que nem criam em Deus, mas foram abençoados por causa deles. Eu e você precisamos buscar em Deus livramento para as nossas vidas, mas também para outros desta nação. Nós, daqui a pouco, vamos nos dirigir à janela para orar na janela, como Daniel fazia em direção a Jerusalém. Nós vamos orar em todas as direções, cada um na sua janela. Na janela ao norte, ao sul, leste, oeste, enfim. Nós vamos nos unir na oração na janela. Mas antes de orarmos na janela, eu quero orar por você. Coloca os seus desafios diante de Deus. Mesmo que um cenário muito difícil está à frente, mas Deus é Deus. Pai querido, antes de orarmos na janela em favor da nossa nação, eu quero orar por cada pessoa que está comigo nessa live agora ou que vai assistir posteriormente esse vídeo. Senhor, quem sabe um cenário muito difícil esteja à frente deles. Ou por causa dessa situação do coronavírus e situações econômicas e profissionais ou outras situações da vida. Deus, mas o Senhor é Deus, nós nos unimos em oração, nós pedimos escape, pedimos milagres. Em nome de Jesus eu abençoo a cada pessoa que precisa de um milagre. Eu abençoo os lares que nos ouvem. Eu abençoo a saúde de cada um. Eu peço milagres profissionais, financeiros. Eu abençoo a vida de cada um. E eu oro para que cada um que for orar comigo na janela, ele seja coberto com o sangue de Jesus. Esse homem, essa mulher, jovem, criança, adolescentes, ancião, que cada um deles seja coberto com o sangue de Jesus, revestido com a tua armadura, ungido pelo Espírito Santo, para que oremos na janela e a nossa terra seja sarada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, vá à sua janela. Eu terei um momento de oração, daqui a pouco encerramos a live.
Mas você, se quiser, pode continuar na sua janela, clamando por esta situação, pedindo perdão dos pecados, arrependimento, petição a Deus, repreendendo os males em nome de Jesus. E Deus fará grandes coisas. Vamos, nesse momento, orar nas nossas janelas. Senhor da glória, em nome de Jesus, nós estendemos as nossas mãos, meu Deus, diante do que está na nossa janela. Nós oramos, assim como Daniel orou, nós oramos na janela. Deus, e nós clamamos por uma obra do Senhor na nossa terra, na nossa cidade. Eu estou aqui em Curitiba. Quem sabe outras pessoas em outras cidades, de outros lugares do Brasil, quem sabe do mundo. Deus, que as nossas cidades sejam tocadas pelo Teu poder. Deus, que o nosso estado seja tocado, o nosso país seja tocado. Senhor, e nós sabemos que estamos diante, meu Deus, de uma maldição que está sobre a nossa terra. Nós pedimos o perdão dos pecados que cometemos contra Ti, que geraram essa maldição, que dão espaço e lugar e legalidade para que demônios atuem. Deus, nós pedimos perdão. Como Deus, nós temos pedido perdão e reconhecido que o nosso solo foi manchado e tem sido manchado com sangue de crianças inocentes. E eu tenho orado por isso e eu acredito que o Senhor tem colocado isso no meu coração. Por isso insisto e peço perdão. Deus, 120 mil abortos são feitos todos os dias nesse mundo, no planeta Terra. Isso é assassinato. Pedimos perdão por isso. E que essa prática cesse no nosso país, na nossa cidade. Que o Teu Espírito fale também ao coração dos governantes. Pai querido, pedimos o Teu perdão. Deus, por tudo que tem Te ofendido, que tem saído da nossa boca. Pedimos perdão pelo pecado da corrupção, desde o mais alto escalão até a pessoa mais simples desse país, desde aquele que rouba muito, mas aquele que rouba pouco, quem sabe poucos reais, desvia, tanto um como o outro é pecado, e tanto um como o outro é corrupto. É verdade que quem rouba mais prejudica mais. Nós pedimos perdão. E pedimos que o Senhor varra esse espírito de corrupção, que esse principado da corrupção nesse país caia por terra, em nome de Jesus. Deus, que a miséria seja banida desse país. Perdoa os pecados financeiros desse país, os desvios de verba, de dinheiro, dinheiro mal aplicado. Deus, que tem empobrecido pessoas, que tem impedido que pessoas tenham o seu devido tratamento de saúde. Senhor, tenha misericórdia, perdoa todos os pecados da nação, os pecados pessoais, os pecados cometidos dentro das casas. Deus, os pecados de desonra aos pais, perdoa os filhos que têm desonrado aos pais. Perdoa, meu Deus, a infidelidade entre os casamentos, nos casamentos. Perdoa, Pai, as mentiras que têm sido ditas. Perdoa os comportamentos imorais. Deus, perdoa a idolatria. Em nome de Jesus pedimos perdão. Nos arrependemos, nos identificamos com os pecados da nossa terra, da nossa nação. E nós pedimos que o Senhor toque o Brasil. Que o Senhor toque cada cidade, de cada pessoa que ora comigo agora. Eu oro por Curitiba e cada um ora pela sua cidade. Pai, que em nome de Jesus, o fogo do Teu Espírito venha e queime essa peste, esse vírus. Em nome de Jesus, ó Pai, que esse vírus se afaste da vida de cada um que ora comigo, da família, dos familiares. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, ó Pai, cura aqueles que estão doentes por este vírus. Deus, liberta, tira do leito de dor e da enfermidade. Deus, opera com poder. Opera e sara a nossa nação.
outras nações que se unem a nós. Outras nações que se unem a nós. Pai, toque-as também. Toca nossos irmãos na Itália, na França, nos Estados Unidos, na Argentina, no Paraguai. Deus, em todas as nações. Deus, toca-os com o teu poder. Guarda o teu povo, guarda a tua igreja e abençoa todo o povo na face desta terra. E que haja um clamor ao Senhor, haja sincero arrependimento, que o Senhor estenda as mãos para curar a nossa terra. Tenha misericórdia, Deus, dos trabalhadores da área de saúde, das farmácias, dos supermercados, aqueles que, meu Deus, estão na ativa, na rua. Cobre-os com o sangue de Jesus. Pai de amor, vem guardar e proteger a todos, os de mais idade, os de terceira idade, assim como todos. Senhor, e abençoa a economia da nossa nação. Que todo espírito de miséria que se aproveita desse momento e que quer colocar o Brasil em miséria, que em nome de Jesus esse espírito de miséria seja repreendido. Em nome de Jesus, ó Deus, oramos por um milagre na nossa economia. Oramos para que o Senhor abençoe e dê direção às nossas autoridades. Abençoa, Senhor, a autoridade municipal, no caso de Curitiba, o prefeito Rafael Greca, o governador Ratinho Júnior, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Nós o abençoamos em nome de Jesus com sabedoria. Pai querido, e que todo espírito de confusão desta nação caia por terra. Deus, nós queremos um Brasil cheio do teu Espírito. Um Brasil, meu Deus, sobre o qual o teu reino venha. Oramos para que venha sobre o Brasil um reino de justiça, um reino de santidade, um reino de prosperidade. Haja avivamento, que haja unidade da tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, vem e sara a nossa terra. Vem e opera de uma maneira extraordinária. Nós clamamos a Ti. Visita a nossa nação. Visita outros países também. E ouve a oração do Teu povo. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito de Deus, porque o Senhor está conosco. Vem, Santo Espírito da graça. Move-te nesse país, move-te nesta nação. Deus, que todo o propósito do inferno seja frustrado, em nome de Jesus. Deus, nós somos o teu povo e nós nos humilhamos, nós confessamos os nossos pecados. Os pecados da nação, os pecados pessoais, os pecados da família, os pecados da igreja. Perdoa os pecados da igreja. Perdoa a falta de unidade. Perdoa o mau testemunho. Perdoa a falta de compromisso com a palavra de Deus. Perdoa a falta de compromisso com o Senhor da igreja. Perdoa a falta de compromisso com a igreja de Jesus. Deus, que haja um despertamento. Que não sejamos mais os mesmos. Que a tua glória se manifeste na tua igreja. Em nome de Jesus. Que a tua glória encha a terra. E o teu poder se manifeste. Em nome de Jesus, o Filho de Deus. Amém. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida. Em nome de Jesus, que a mesma unção do Espírito Santo que está aqui flua sobre a sua vida. Eu creio que o Espírito de Deus está levando pessoas a clamar. Eu creio que o Espírito Santo está se movendo, levando gente dentro das suas casas a clamar, em uma oração de profundo arrependimento. Eu sei que o Espírito de Deus está agindo. Deixa o Espírito de Deus falar. Um espírito de convicção de pecado está vindo sobre corações agora. Deixa o Espírito operar. O Espírito está conscientizando de alguns pecados. O Espírito Santo está falando. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça, do juízo. Deixa o Espírito de convencer, que o Espírito nos convença dos nossos pecados.
Que haja clamor a Deus e arrependimento dos pecados pessoais. Haja clamor a Deus dentro dos lares, dentro das casas, entre marido e mulher, entre pais e filhos. Que haja clamor a Deus. A unção do Espírito de Deus está liberada sobre o teu lar, sobre a tua vida. Deixa essa unção levar a arrependimento, a confissão diante de Deus, confissão um ao outro. O Espírito de Deus está restaurando pessoas agora. Ele está nas casas, ele está nos corações. Há uma unção de quebrantamento, deixa o Espírito operar. Confessa, se arrepende, busque a face do Todo-Poderoso. Ele vai restaurar a sua vida, o seu lar, a sua família. Ele vai fazer algo especial na igreja de Jesus. Creia nisso, se aposse disso, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. E até amanhã. Amanhã, 8h30 da manhã, momento de oração e toda uma programação acontecendo. E 9h50 da noite. Esteja de novo conosco, com oração na janela. Deus os abençoe.